Eu, desde muito pequena, tive sempre a ideia de que eu queria ser livre e que liberdade, para mim, tinha uma coisa muito conectada com ter dinheiro. Então, eu falava assim, eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quero ir para onde eu quero, namorar com quem eu quero, sair com quem eu quero. E eu conectava com isso, com eu ter liberdade financeira. Então, eu comecei muito cedo a trabalhar. Dava aulas até os 14, 15 anos de idade, eu tinha, assim, todos os meus tempos livres, eu tinha 15, 20 alunos, guardava aquele dinheiro. Depois eu escolhi a minha faculdade a partir do que dava mais dinheiro, muito não politicamente correto hoje em dia, né? Porque hoje em dia é tudo purpose, qual é o meu propósito? Não, o que dá mais dinheiro? E o que dava mais dinheiro naquela época, já faz bastante tempo, era essa coisa de engenharia e de sistemas. Só tinha homem. Tinham 600 pessoas e tinham 2, 3 mulheres. Então, era assim, eu fui a primeira mulher a chegar num departamento X de engenharia no primeiro lugar que eu fui. E todo lugar onde eu chegava, eu sempre era a primeira. Mas isso não era um problema, eu não me dava conta disso. Eu achava difícil, era complicado, tinha um monte de coisa que eu não concordava, tinha um monte de coisa que não era do meu jeito. E eu fui tocando a vida. Eu queria trabalhar numa consultoria, consegui um contato com o presidente da Accenture, que na época era Andersen Consult, que é a maior consultoria mundial. Eu fui lá, uma entrevista, fui contratada e comecei uma vida executiva. E eu virei muito rapidamente, em menos de 2 anos que eu estava lá, eu virei sócia, que para uma consultoria é assim o Olimpo. E eu era a primeira sócia que tinha tido na história da Accenture na América Latina. E aí aconteceu o primeiro evento importantíssimo na minha vida corporativa. Eu fui chamada, não por mim, mas porque eles devem ter procurado lá mundialmente na Accenture quem eram as sócias mulheres, e acharam só o meu nome na América Latina e me convidaram. E eram 6 que foram escolhidas para ir para uma semana com o presidente mundial da Accenture, passar em Chicago uma semana, onde ele tinha coisas para falar para a gente. E ele passou uma semana explicando coisas que realmente mudaram a minha vida. Ele começou dizendo que ele precisava da gente, porque precisava mudar a quantidade de mulheres que se existiam na firma. 3% do total de sócios eram mulheres, e ele mostrou a estatística que é complicadíssima, né? Na base, quando se contratam as pessoas, era 50-50, 50% homens, 50% mulheres. No próximo degrau, é 40-60. No próximo degrau, é 30-70. O próximo degrau, que já é de diretor, é 20-80. Quando chegava a sócia, era 3-97. Então, essas mulheres caem do caminhão, no meio do caminho. O que acontece? Por que elas não sobem? Para onde elas vão? Desapareceram? Foram embora? Não querem subir? Não têm competência, ambição? O que está acontecendo? E nós saímos dali absolutamente entendendo que não era um problema de tempo, o tempo não ia resolver isso. Não era um problema de falta de mão de obra, porque todo mundo tem sempre, né? Não tem porque não se forma na faculdade, não tem porque não tem disponibilidade, não tem porque as mulheres querem trabalhar menos, querem viajar menos, querem ficar em casa, são preguiçosas, ou são mais burras. Tem todos os porquês do que isso acontece. E ele, com um monte de pesquisas, mostrou para a gente que não era nada disso, que o bias e o preconceito estão em muitos outros lugares diferentes. Saímos dali e a última frase que ele falou, antes de eu sair de Chicago, nunca mais saiu da minha cabeça. Ele falou assim, e isso depende de você. Se você não mudar isso lá onde você está, ninguém vai mudar. Os homens não vão mudar. As outras que estão... Isso não é uma coisa que vem de baixo, é uma coisa que vocês têm que fazer, e vocês, como representantes femininos aqui, têm que resolver lá. Vim para o Brasil cheia de informação, cheia de coragem e de ânimo, reuni os 20 sócios que existiam na Accenture na época, contei para eles tudo que eu tinha aprendido, e eles olharam para mim e disseram, Denise, isso é um problema americano. No Brasil, isso não existe. Nós aqui não temos esse problema. Não existe preconceito. A gente não deixa de promover ninguém por ser mulher ou ser homem. Eu falei, então nós queremos dizer que nós temos um problema de recrutamento. São todas piores as que a gente recruta. Ou então nós temos um problema de burrice aguda, porque para onde elas vão? Bom, branco geral, não aceitaram. Eu saí dali muito decepcionada, mas muito decidida que eu ia voltar com outros argumentos. Então, eu peguei 200 mulheres que tinham saído da empresa nos últimos 2 anos e entrevistei 200 mulheres.
Porque todas nós, quando saímos de um trabalho, normalmente dizemos assim, sabe o quê? Eu não quero ter uma vida um pouco melhor, ou, né, nunca conta exatamente o que está acontecendo. Então, eu peguei aquelas que já tinham saído há mais tempo, e elas contaram tudo. E, com isso que elas contaram tudo, 3 meses depois, eu fiz uma reunião e voltei a apresentar o que tinha sido que eu tinha descoberto. E foi um choque geral, obviamente, porque eles não sabiam, não imaginavam, não queriam imaginar, não tinham se preocupado com isso. E, a partir disso, eu passei a poder fazer coisas para resolver aqueles temas que elas tinham levantado. E, a partir deste momento, eu entendi que fazer entrevista e perguntar e entender o que vai na cabeça das mulheres era uma coisa que eu não tinha, porque eu tinha convivido com homem a minha vida inteira. Então, eu me encantei pelo negócio e nunca mais parei de fazer entrevista. Então, eu entrevistei, depois daquelas 200, mais umas 300. Para poder... E todo mundo. Eu brinco que eu entrevistei da Hillary Clinton a minha assistente doméstica, para poder entender o porquê. Por que você não luta para subir? Por que é difícil demais? Por que você acha que tem que fazer uma escolha entre ser feliz e ganhar dinheiro? Então, os porquês. E eu fui criando na minha cabeça uma ideia do que estava acontecendo na cabeça dessas mulheres. E, obviamente, fui sempre muito, por causa disso, desse ativismo, vamos dizer, dentro das empresas, foi sempre muito procurada pelas que queriam ir embora. Bom, a partir daí eu comecei a ter, inclusive, um monte de poder delegado, né? Ninguém ia embora sem que eu soubesse por quê. Não se promovia ninguém a sócio sem eu olhasse a lista se tinha ou não tinha mulher e por que não tinha. Não se divulgava tabela de salários sem eu fazer uma comparação como é que estavam os salários das mulheres e dos homens. Então, a gente começou a colocar uma porção de ações onde as mulheres falaram, bom, pela primeira vez nós estamos vendo que isso aqui não é de brincadeira. Então, começaram também a me procurar voluntariamente para poder contar o que estava acontecendo, o que queria, o que não queria. E foi um tempo muito lindo na minha vida, porque eu aprendi coisas incríveis. Acho que todas vocês já conhecem um ditado aí, que eu esqueço quem é que falou isso uma vez, que diz que existe um lugar no inferno para as mulheres que não ajudam outras mulheres. Então, eu levei isso ao pé da letra, me aposentei da Accenture, fui ser vice-presidente de estratégia no Grupo Itaú, fui ser sócia da Bain Company. Todos os lugares onde eu chegava, sempre eu também era a primeira sócia do lugar, a primeira mulher vice-presidente, não tem banheiro nesse andar da vice-presidência, então tem que usar o banheiro feminino do andar de baixo. E aí, há 2 anos atrás, me aconteceu a segunda epifania da minha vida. Eu acho que a primeira epifania foi essa semana de Chicago, e a segunda epifania foi quando eu fui para a Índia fazer uma reunião de trabalho com um grupo de gente de trabalho, em Delhi. Estou andando na rua e eu fui atropelada por um búfalo. Literalmente. Então, eu estava andando e o búfalo me pegou 3 vezes. Eu perdi 3 ligamentos do pé, da perna e do joelho. Eu tive um corte de 50 pontos, 20 centímetros de profundo e de largo. Um búfalo é uma coisa de mais de 1 tonelada. Fiquei, sei lá, vários meses de cadeira de rodas, de muleta, não podia andar. E aquilo eu fiquei pensando, não é possível que tudo isso acontece, que eu estou bem, estou viva, estou legal, por nada, né? Por que será que isso tudo aconteceu comigo? E aí, não sei se vocês conhecem a definição do dicionário de epifania. A epifania é uma coisa assim, que você já sabe, mas que, de repente, você faz... juntei as pecinhas do quebra-cabeça. E as pecinhas do quebra-cabeça que eu juntei naquela época era assim, eu não sou mais útil no mundo corporativo do jeito que eu estou. O que eu estou fazendo já não tem mais muito sentido. Mas eu posso usar tudo isso que eu aprendi para fazer outras coisas. Outras coisas que me pedem, porque as coisas estão na cara da gente, né? As pessoas me pediam, Denise, você não me ajuda? Que eu quero ir embora, eu quero crescer, o meu chefe. Ou então eu tenho uma pequena empresa, eu não sei como é que eu faço para fazer ela crescer, para ganhar mais dinheiro. Lá, quando eu comecei a fazer aquelas entrevistas, eu percebi uma das grandes motivadoras das mulheres não quererem brigar por subir na carreira corporativa. Elas me diziam assim, eu sou uma fraude. Eu já estou aqui
Já nem sei bem por quê. Não vou brigar para subir, porque aí vão descobrir que eu sou uma fraude, e aí que eu vou ser mandada embora mesmo, e eu não tenho dinheiro para me sustentar. Então, tem sempre essa ideia de que eu já estou aqui meio que, porque, não sei nem por quê. Né? Então, brigar para subir é quase impensável. Eu não tenho dinheiro para me segurar se eu quiser brigar para subir. Eu não tenho dinheiro para me segurar se eu quiser me separar do meu marido, que eu não estou mais aguentando esse casamento, mas eu não me acho sustentável sozinha. E tinha sempre este tema de dinheiro por trás. Eu entendi que precisava dar uma base de dinheiro mesmo. Então, vamos fazer fundos só para mulheres. Você pode botar R$100 aqui. Vamos discutir por que você gasta, por que você não gasta. E eu descobri coisas que eu vou resumir aqui para vocês em 3 palavrinhas, que são, vamos dizer assim, a síntese dos meus pensamentos. As mulheres têm uma situação bem dramática, eu diria. Nós ganhamos menos, comprovadamente, em todos os países, cargos iguais. Então, equal pay não existe. Em 2010, a média de salários de diferença no Brasil era 30%, em iguais cargos. A média de salários de diferença no mundo inteiro é de 25%. Então, a gente ganha menos. E vou fazer aqui um parênteses que é muito interessante. Quando eu falei isso para o diretor de RH a primeira vez, lá em 2002, 2003, pedi a listagem e veio e eu comparei. E porque aqui a gente não faz diferenciação, não tem essa diferença de salário. Blá, blá. Ficou uma fera comigo. Eu falei, que bom. Então, é o nosso sistema do SAP que está errado. Você vai lá, corrige e está tudo resolvido. Nós não temos um problema. Aí ele voltou 2 dias depois com 60 porquês. Não, veja bem. Tem a diferença, mas é por quê? Porque essa entrou depois, porque a outra não sei o quê, porque a outra foi high performer. Porque eu falei, já entendi. Nós temos aqui todos os homens brilhantes e todas as mulheres incompetentes. Por isso que elas ganham 25% a menos. E a gente corrigiu. Então, não saía mais lista de salário sem que a gente fizesse essa comparação. Mas, infelizmente, o mundo não é aquela empresa, não está corrigido, a gente ganha menos. Se você acha que você não ganha menos, vá revisar os seus pares, você ganha menos. Começando por mim, quando eu fui revisar os meus pares, eu ganhava menos, porque eu dava um resultado enorme e ganhava menos. Então, a gente ganha menos. A gente gasta mais. Por que a gente gasta mais? Porque a gente compra sapato? Não. Porque a gente cuida dos pais, cuida dos filhos, cuida dos amigos. Não quer pedir dinheiro para o marido para não sei o quê, não quer pedir dinheiro para não sei quem, para não sei o quê. Eu vou me divorciar, mas coitado, afinal de contas, se eu conseguir sair bem dessa, eu nem quero pedir metade dos bens. Tem de tudo, né? A gente sempre acaba gastando mais e recebendo menos. E depois o mundo financeiro não é um mundo que fala uma língua que a gente entende, portanto, a gente não investe. E a gente morre mais tarde. Então, olha a matemática. Ganha menos, gasta mais, não investe e morre mais tarde. Como é que é a nossa velhice? Pobre. Pobre. E as mulheres têm um pensamento mágico. Nessas entrevistas que eu fazia, eu perguntava, você guarda? Não. Como é que vai ser a sua velhice? Eu me lembro, assim, para mim, a resposta melhor que existiu foi de uma mexicana, uma empresária super bem-sucedida. Ela falava assim, eu rezo para São Charbel. São Charbel é o santo lá do México. Eu falava, você reza para São Charbel. Então, no fundo, quem é que vai cuidar da gente se a gente não tiver dinheiro na velhice? São Charbel, que é um pensamento mágico, ou os filhos, o que é uma puta sacanagem para eles. Entendeu? Então, a gente não quer pensar nisso, mas tem que pensar. Tem que pensar. Então, o resuminho é esse. É o que eu costumo dizer, que a vida da gente tem 3 letras. É o GGI. É o quanto eu ganho versus o quanto eu gasto versus como é que eu invisto. Não adianta você dizer... E todo mundo que chega para mim é muito interessante. Elas dizem assim, cada uma vem com um item desses na cabeça. Porque quando eu falo ganho, gasto e investimento, vamos falar rocket science, né? Só você pensa nisso? Mas é interessante como a mente da gente pensa numa coisa só. Normalmente, quem chega para mim, chega com uma dessas 3 coisas, dizendo, eu ganho muito pouco, eu preciso ganhar mais. Ou então, eu gasto muito, eu preciso gastar menos. Eu não sei investir, não sobra para investir, não sei como faço para investir.
Só que o problema é o link dos três. Nunca é um só. E eu dou sempre esse exemplo, que eu cheguei a ter uma cliente que ganhava 7 milhões de reais por ano de dividendos de uma grande indústria. 7 milhões. Gastar 7 milhões não é brincadeira, né? Mas ela gastava 7 milhões. E eu já tive cliente que ganha 10 mil e gasta 7 e guarda 3, que é mais rica do que aquela que ganha 7 e gasta 7. Apesar de ser uma coisa absolutamente óbvia e trivial, a cabeça da gente não funciona desse jeito. Nessas conversas sobre finanças, eu descobri algumas coisas muito interessantes. A primeira é assim: a gente não pode tentar fazer isso sozinho. Porque se você for tentar fazer isso sozinho, você não faz. Não faz. Faça aí uma planilha de quanto você gasta por mês. Vai enrolar meses atrás de meses e não vai fazer. Faça aí uma listagem do que você pode fazer para ganhar mais dinheiro onde você está ou em outra. Não vai fazer. Por quê? Porque fazer isso sozinho é painful. Né? Igual tomar injeção sozinho, sei lá. É muito chato. Então, a primeira coisa é: busquem ajuda, alguém. As mulheres delargam esse tema. Não delegam, delargam. Para um filho, para um marido. Eu tenho uma cliente que delarga para o ex-marido, inclusive. O ex-marido cuida das coisas dela. O que eu acho genial como relação de ex-marido, mas talvez não tão boa. Então, não delargue. Vá aprender um pouco para poder cuidar, porque é teu. A velhice é tua. O fim da vida é teu. E não é só para não depender dos filhos, é para ter uma vida brilhante, bacana, viajando. Aquilo que contaram para a gente, de que ter dinheiro é feio, é ruim, não é bom, é bullshit. É parte da submissão de que a gente possa estar sendo controlado por um outro alguém, né? Então, a gente tem sempre essa coisa de achar que alguém outro vai ser mais capaz do que a gente. A outra coisa que eu vejo muito é a frase: já é tarde demais. Ah, não fiz isso quando eu tinha 20, 30 anos, ou 35, ou 40, ou 45. Eu tenho um cliente de 90 a 20. Todas acham que já deviam ter começado antes. Antes tarde do que mais tarde. Tem duas coisas que não dá para mudar na vida da gente, e só duas. É a idade que a gente tem e o que a gente já fez até agora de patrimônio. Se eu conseguir uma casa, meia casa, um carro, 10 milhões, né, isso não dá para mudar. Mas daqui para frente, todo o resto dá para mudar. Dá para mudar quanto você trabalha, a mais ou a menos, quando é que você vai se aposentar, se antes ou se depois, se você vai fazer alguma coisa extra ou não, se você vai gastar mais ou não. Então, quer dizer, essa coisa de que é tarde demais também é uma falácia. Que bom se eu tivesse começado aos 20, mas não comecei, tenho 60, vou começar agora, melhor do que aos 80. Não é? Achem alguém para conversar sobre isso. Não achem que é tarde demais. Nós somos, talvez, as primeiras gerações que temos que lidar com isso. Se a gente for pensar da minha mãe para trás, nem existia falar em dinheiro. Não existia. As mulheres não trabalhavam, não ganhavam dinheiro, era tudo do marido mesmo, ou era o pai que cuidava, ou era o filho que cuidava, e acabou. Nós somos a primeira geração. Então, não deve ser uma coisa tranquila para a gente cuidar de uma coisa que a gente nunca teve que cuidar. Não foi isso que prometeram para mim, por exemplo. Né? Meu pai prometia que, se eu fosse boazinha e uma boa filha, e escutasse o que ele diz, ele ia cuidar de mim para sempre. Mentira. Não dá para prometer isso. Não dá. Então, nós somos a primeira geração, temos que pensar nisso. A angústia vem e é para vir mesmo. Estar sozinho não é uma boa opção. E tudo dá para ser mudado. E tem mais 60 coisas que eu podia falar, mas eu acho que o meu tempo terminou. Obrigada.